Quando Tupac e Big faleceram, muitos acreditaram que nunca mais ouviríamos outro rapper gangster na história. No entanto, no final dos anos 90, o mundo foi apresentado ao DMX. A maioria das faixas do DMX são cheias de sentimentos de raiva e agressão, porque essas emoções negativas o assombraram por toda a sua vida. Desde criança, ele suportou espancamentos severos de sua própria mãe. Acabou no reformatório aos 14 anos, também chegando a experimentar maconha e crack pela primeira vez ainda na mesma idade, sendo isso o ponto de partida para sua vida no crime. Essas experiências afetaram sua saúde mental desde muito cedo. Então agora vamos entender um pouco da história mais triste do hip hop. Bom, mas antes de qualquer coisa eu gostaria de pedir desculpas pelo meu inglês, que é péssimo por sinal. João, tu fala inglês porra nenhuma. E para me ajudar, se inscreve aqui no canal e deixa o like. Mas voltando ao tema, DMX, cujo nome verdadeiro é Earl Simmons, nasceu em 18 de dezembro de 1970 em Mount Vernon, Nova York. O futuro rapper era o segundo filho da família. Sua mãe já tinha uma filha de 2 anos quando DMX nasceu. Quando criança, DMX frequentemente ficava doente, já que herdou uma série de doenças e alergias da sua mãe. E como não fosse suficiente, também herdou asma do seu pai. Além disso, ele foi atropelado por um carro quando era criança, escapando com apenas um único arranhão. Após o acidente, a seguradora estava disposta a pagar à família $10 mil, mas a mãe de DMX recusou, pois eles eram testemunhas de Jeová. Ele frequentava cultos na igreja e era um admirador do cristianismo. O rapper era um aluno brilhante e tinha a capacidade de aprender coisas novas rapidamente, mas sua mãe não se interessava pelo sucesso do filho. Sempre que ele queria compartilhar suas alegrias com ela, ela respondia com frieza. Essa falta de atenção o levou para as ruas, onde ele começou a sair sem permissão, às vezes matando aula, chegando a se envolver em pequenos furtos, o que o corrompeu ainda mais. Sua mãe, em resposta a tudo isso, começou a espancá-lo brutalmente com cabos de vassouras e ripas. Quando isso não adiantava mais, ela decidiu mantê-lo trancado em casa, impedindo-o de se comunicar com outras crianças. A única casa onde DMX encontrava consolo era a de sua avó, do lado paterno, onde ele era sempre bem-vindo de braços abertos. Porém, os vários espancamentos que ele sofria por parte da sua mãe afetaram seriamente o seu psicológico, resultando em diversas brigas na escola, jogar cadeiras nos colegas e insultar professores. Por conta disso, o serviço social tomou conhecimento da situação e concluiu que a mãe não conseguia lidar com o próprio filho, então ele foi enviado para um internato. Durante 18 meses que passou lá, ele se destacou como um dos melhores alunos, fez um amigo e aprendeu a ganhar um pouco de dinheiro, mas os seus problemas não diminuíram. Ainda no internato, ele passou por pequenos conflitos. DMX e outro aluno acidentalmente incendiaram um dos prédios do local. O rapper foi acusado de incêndio criminoso, mas seu parceiro escapou. Ele foi isolado e proibido de visitar áreas comuns, incluindo o próprio refeitório do local. Após o internato, DMX tentou se matricular em uma escola para alunos de alta performance em um bairro rico, mas logo foi transferido para ser educado na sua própria casa. Sua mãe continuou a espancá-lo, e às vezes o rapper não entendia o motivo das surras. Quando cresceu mais um pouco, conseguiu se defender, mas sua mãe começou a espancá-lo enquanto dormia, até ele sufocar e implorar por misericórdia. Essa relação turbulenta o levou a considerar matar sua própria mãe, mas ele abandonou a ideia, percebendo que apesar de tudo ele ainda a amava. Seu pai era um artista que ganhava vida vendendo suas pinturas. Era uma presença vazia em sua vida. O que já era de se esperar, DMX acabou voltando para as ruas, levando para si apenas alguns cães que ele criava no quintal de casa. Cachorros então que ele havia encontrado na rua e criava escondido da própria mãe. Ele se apegou aos cachorros por sua lealdade, pois segundo ele, um cachorro não sabe como mentir para você, não sabe como ser falso. Sua mãe, no entanto, o levou para um abrigo para crianças, sob o pretexto de uma visita, e o deixou lá por meses. Com o passar do tempo, ele foi liberado do abrigo. Contudo, ele desprezava a vida familiar e optou por dormir nas ruas e em latas de lixo. Nessa fase, ele acabou encontrando por acaso um cachorro no lixo, que virou seu maior companheiro e tinha o nome de Black.
Nesse período ele acabou indo para uma escola em Yonkers, que era conhecida por sua má reputação. E foi aí que ele percebeu que mesmo tirando boas notas, isso não traria dinheiro para o seu bolso. E então ele começou a roubar para se sustentar. Seu primeiro roubo foi de uma mulher saindo de um mercado, onde ele conseguiu $1000, comprando um colar de couro para Black e um par de Timberlands para ele. Com o tempo, DMX começou a roubar traficantes de drogas locais, esperando o fim do dia de trabalho deles para roubar todo o dinheiro. O roubo tornou-se uma atividade comum para ele, realizando até 3 por dia. Ele acabou se juntando a outros jovens na escola, facilitando os roubos. DMX também experimentou drogas pela primeira vez com Red Ron, um rapper local que se tornou seu mentor. Em 1986, seu fiel amigo Black foi morto a tiros pela polícia e DMX foi enviado para um reformatório por 2 anos, de onde ele acabou fugindo, retornando para sua avó. Poucos dias após sua fuga, sua mãe chegou à casa da avó com a polícia, insistindo que ele precisava assumir a responsabilidade por seus atos. Após sair do reformatório, DMX desenvolveu um novo hobby, roubar carros, e nesse meio ele acabou sendo preso novamente. Após cumprir sua pena, ele acabou migrando para o mundo do rap, dando início vendendo algumas mixtapes para construir uma base de fãs. Em 1992 ele assinou com a Columbia Records, lançando então seu single de estreia Born Loser, mas a gravadora não funcionou para ele, pois todo o investimento estava direcionado para outros artistas. Na época, o Suge Knight mostrou interesse em assiná-lo, mas o contrato não era atraente para o DMX. O Puff Daddy também inicialmente o rejeitou devido à sua voz áspera, mas depois mudou de ideia. Porém, já era tarde demais, pois DMX havia assinado com a Def Jam. Em 1998 foi o ano de sua grande virada, lançando o single Get Me Dog e seu álbum de estreia It's Dark and Hell is Hot, que estreou em número 1 na Billboard. Ele lançou seu segundo álbum Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, no mesmo ano, que também estreou no topo da Billboard, vendendo 670 mil cópias na primeira semana. DMX se destacou por sua energia e carisma, sendo conhecido por sua franqueza sobre a indústria musical. Ele também atuou em alguns filmes, sendo eles Barra Pesada, Romeu Tem Que Morrer e Rede de Corrupção. Nos anos seguintes, DMX lançou mais 2 álbuns de sucesso, The Great Depression e Grand Champ, mas a sua popularidade começou a cair. Problemas com a lei e com drogas começaram a afetar sua carreira. Entre 2000 e 2001 ele foi preso por posse de maconha, dirigir sem licença e agressão. Em 2004 foi preso novamente por posse de cocaína, personificação criminal e outros crimes. Esses problemas culminaram em uma série de prisões e problemas legais, que resultaram em uma sentença de 1 ano de prisão em 2018 por fraude fiscal e violação da liberdade condicional. Apesar disso, DMX continuou a lançar música, incluindo o álbum Undisputed de 2012. Em 2016 ele sofreu uma overdose de drogas, sendo encontrado inconsciente fora de um hotel em Nova York. DMX continua a lutar contra o vício, entrando e saindo de programas de reabilitação. Infelizmente, em 9 de abril de 2021, DMX faleceu oficialmente de um ataque cardíaco induzido por cocaína. Apesar de seus desafios pessoais e lutas com o vício, DMX deixou um legado duradouro na música e na cultura. Seu álbum póstumo Exodus recebeu críticas positivas, mostrando que mesmo após sua morte, sua influência continua viva. E se você chegou aqui até o final, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, vai me ajudar demais. E só para finalizar, caso você tenha interesse em algum tipo de vídeo, é só deixar aí nos comentários que irei trazer o mais rápido possível. Até a próxima!